Olá, vou contar para vocês que leituras eu concluí no mês de março. Bom, março foi um mês ótimo de leituras para mim, eu li muita coisa, mas várias delas que eu li foram e-books. Para eu não ficar catando a capa no Kindle, eu vou colocar as capas aqui do lado, tá? Eu comecei o mês lendo Ana de Amsterdã, da Ana Cássia Rebelo. Esse livro é uma compilação de posts do blog dela, que tem esse nome, né, Ana de Amsterdã. E é um livro que eu amei ler. Os textos têm um quê de poéticos e são bem confessionais, são textos viscerais sobre a vida de uma mulher que, ao mesmo tempo que trabalha, né, é uma jurista, ela tem 3 filhos e ela sofre de depressão. Mas a Ana tem uma visão muito interessante do mundo, assim, ao mesmo tempo que uma certa crueldadezinha, ela também tem muito amor, muita generosidade pelas pessoas. Ela tem uma relação muito bonita com a família dela, com as mulheres da família dela, né? Ela tem uma origem, assim, africana e indiana, né? Então ela tem uma relação bonita, assim, com essa cultura indiana. E tem um jeito, assim, muito visceral, verdadeiro e poético de falar de dor, de sofrimento e dessas questões que envolvem a mulher, como sexualidade, envelhecimento. Não envolvem só a mulher, mas do ponto de vista de uma mulher contemporânea, né? Então eu acho que pra gente pensar a condição da mulher hoje é muito interessante, além do que o texto dela é muito bonito. Eu já resenhei o livro, eu gostei demais dele, vou deixar aqui embaixo os links. Tem vídeo e texto pra ele, então vou deixar aqui embaixo. Em seguida eu li outro texto que eu amei, que foi o romance vencedor do Prêmio Jabuti, o 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que é um romance delicioso de ler. Ele é narrado em primeira pessoa pela protagonista, Alice, e essa Alice, que é uma pessoa já de uma certa idade, ela se vê meio que obrigada a sair da sua terra natal, João Pessoa, e ir para Porto Alegre. Ela vai meio que para ajudar uma filha, e ela tem uma experiência, assim, de choque. A Maria Valéria vai fazer um jogo intertextual aí com a Alice no País das Maravilhas muito interessante. E o romance, então, de uma certa forma, vai perpassar as nossas dificuldades, né? Os nossos abismos sociais, as nossas dificuldades culturais, né? As nossas diferenças, né? A dificuldade de uma pessoa do Nordeste e do Sul. E as dificuldades de uma mulher tentando contestar, né, e lutar contra certos papéis que a sociedade quer lhe impor, né, e que são um tanto quanto arbitrários. Né? O livro é muito bonito, a protagonista é muito carismática, eu fiquei apaixonada por ela. E também tem vídeo e texto, deixarei os links no box. Em seguida, eu reli um livro que eu amo, que é o Só Garotos, da Patti Smith. Reli porque saiu agora aqui no Brasil, mas eu acabei lendo em inglês, não aguentei de ansiedade. O M-Train, né? O M-Train saiu ano passado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu agora com linha M. E a Patti é aquela autora cuja leitura me deixa muito feliz. Toda vez que eu leio os livros da Patti, eu me sinto assim, at home, sabe? É como se o livro fosse escrito pra mim. Eu me identifico muito com as coisas que a Patti diz. A Patti tem um olhar muito delicado sobre o mundo. Ela é uma pessoa que evita muito, assim, essa coisa cínica. Ela gosta de acreditar, ela gosta de estabelecer relação com as pessoas. A Lolozinha que concorda, né, neném? Então, assim, toda vez que eu leio o texto da Patti, eu me sinto bem, parece que vai dar tudo certo, sabe? Eu não sei, é um livro que... É um texto, é uma escrita que me faz muito bem. Assim, o pensamento da Patti, a generosidade dela, o cuidado, a atenção, tudo é uma coisa que, assim, não sei, me identifico muito. Eu fico assim, ai, eu queria ser amiga dessa mulher tão maravilhosa. E, assim, o Só Garotos é um livro maravilhoso, assim, é um livro sobre a relação dela com o Robert Mapplethorpe, que eles meio que namoraram, mas depois viraram amigos, né? O Robert era artista plástico e fotógrafo.
Eles se conhecem bem jovens em Nova York e ficam ali tentando encontrar a sua própria linguagem na arte, o seu próprio espaço, né? Eles querem se estabelecer como artistas, então... E é num período, assim, histórico muito fascinante, né? Porque é década de 60 e 70, então é um período histórico muito agitado, é um período cultural muito rico e... Então, assim, é muito fascinante a narrativa do livro. Então, eu reli, é um livro que eu amo, é um livro que eu, na verdade, essa deve ter sido a quarta vez que eu li esse livro. Reli pra ler o M-Train, mas na verdade não tinha necessidade. Foi bom, foi ótimo, porque sempre que eu leio a Perry eu fico muito feliz e muito de bom humor e achando que tudo na vida vai dar certo. Mas aí depois então passei pro M-Train, que eu vou deixar a capa aqui, e que é um livro diferente. Os dois são bem melancólicos, mas o M-Train é bem mais tristinho, assim. Ele é um livro sobre saudade, né? Um livro sobre memória, é um livro sobre saudade. É uma espécie de elegia da saudade, assim. E a Perry vai falar de uma série de coisas que ela perdeu e dessa saudade que ela sente, dessa relação que ela teve com essas coisas. Desde coisas importantíssimas como seu marido, até coisas mais bobas como um casaco xodó que ela tinha, ou os cadernos onde ela anota, faz os seus diários, enfim. E a Perry, ela tem uma relação com os escritores, os artistas, os pintores de quem ela admira. É quase como uma religião pessoal, estética, assim, né? Ela visita, né? Toda vez que ela precisa viajar para fazer uma conferência ou uma apresentação, ela aproveita para ir lá visitou a casa da Frida, ou então para visitar o túmulo de algum escritor, né? O túmulo do Ozu, né? O cineasta japonês que eu amo também. E então a Perry vai falar muito sobre essas perdas e sobre memória, e de como através da memória a gente consegue acessar essas coisas que foram importantes para nós, e muitas vezes a gente precisa resolver alguma questão atual, e essas pessoas que se foram, né, essas coisas que se foram, elas podem nos ajudar através da memória. A gente se reconecta com essas coisas através da memória e elas ajudam nas nossas decisões. Eu achei assim muito bonito, é um texto muito gostoso de ler. Ele tá resenhando no blog e eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse mês, pro Leia Mulheres, a gente leu o Poética, da Ana Cristina César. Pra mim foi uma releitura. Eu acabei não lendo o livro todo, nem pretendo ler o livro todo. Esse livro, ele tem textos muito bons, eu gosto muito dos poemas da Ana. Mas ele tem uma coletânea de inéditos e dispersos, de coisas póstumas, de que eu não gosto muito, assim. Tem um valor, assim, pra quem é fã. Então eu me concentrei nas coisas dela que eu gosto mais. Então teve essa releitura, a discussão aqui na Blux foi muito rica. A gente ficou meio com medo por ser poema, por ser um livro grande e pelos poemas da Ana não serem assim uma coisa muito clara, muito óbvia, né? A Ana tem uma vibe mais surrealista. Mas a discussão foi muito rica, né? Apareceu muita gente que gostava da Ana lá. E então a discussão rendeu a beça. Também teve gente que não se identificou com poesia e essas discussões acabam sendo as mais ricas, né? Quando as opiniões ficam muito divididas. Então foi bem bacana, a escolha acabou sendo muito acertada. Bom, em seguida eu li o Susan Sontag, entrevista completa para a revista Rolling Stone. Vou deixar a capa aqui. Eu tava com muita vontade de ler essa entrevista sobre a Susan Sontag. Eu escrevi um post ano passado sobre o meu interesse. Eu tava muito a fim de conhecer um pouco mais da Susan, um pouco mais da Simone de Beauvoir também. Eu li algumas coisas da Simone, eu na verdade já tinha lido também algumas coisas da Simone, mas não tinha lido nada da Susan. Eu comecei a ler alguns ensaios do A Vontade Radical, mas eu não terminei o livro. Eu também comecei a ler os diários dela, eu tô lendo desde o ano passado, mas como são diários, né, não tem assim um andamento muito, né, não tem enredo, né, são entradas assim meio aleatórias, eu pego pra ler de vez em quando, então esse livro ainda tá em andamento. Mas eu gostei muito de ler a entrevista. A Susan me impressiona muito, assim, porque ela era muito inteligente, ela era muito erudita e ela tinha uma atitude muito assim de saber que ela queria aquela formação, de que ela queria ler tudo, conhecer tudo, tanto do que era clássico, do que era do passado, quanto do que era da época dela, né? Então ela tinha essa coisa maravilhosa, né? Até num determinado momento, acho que da entrevista, ela fala de por que eu posso gostar do Sophocles, mas não posso gostar do Rolling Stones, né? Coisa do gênero, assim, do The Doors, né? Enfim.
Então ela tinha esse interesse bem grande por arte, tanto contemporânea quanto antiga, clássica, enfim. Era uma pessoa de uma erudição muito grande que me impressionou muito e que tinha esse espírito questionador, né, que defendia muito a liberdade do pensamento, o pensamento crítico, né, que as pessoas não ficassem só reproduzindo ou reiterando as coisas que os grupos com os quais elas se alinhavam diziam, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito nela, né? Essa capacidade de ser crítica, inclusive no seu próprio âmbito, né? Nas ideologias que você frequenta. E eu acho muito inspirador, assim, né? Tanto a Simone quanto a Susan nesse aspecto de autodesenvolvimento, de autodidatismo, né? E de busca pelo conhecimento, me inspiram muito. Eu gostei bastante. Bom, para o projeto Lendo Ficções, eu li 2 contos esse mês, que foram As Ruínas Circulares, né? Um conto muito interessante. Eu aproveitei para fazer assim um vídeo bem grandão, lendo várias obras do Borges, para mostrar como ele volta nessas questões, né? Como ele tem certas obsessões ideológicas. E foi um vídeo que eu amei fazer. O vídeo foi imenso, mas eu amei fazer. Eu tô gostando dessa vibe dos vídeos compridos. E eu aproveitei então para mostrar como esses assuntos comparecem várias vezes na poesia, nos ensaios, nos contos, né? Foi interessante, uma maneira interessante ler o Borges. E o outro foi A Loteria na Babilônia, que é um conto assim, que me perturba bastante. E por conta, né, de uma certa leitura que eu fiz enquanto alegoria política, que pode não ter sido proposital, porque não era muito a vibe do Borges, né, mas quem sabe, né, é um comportamento humano verificável e ele provavelmente percebeu isso, né, então o conto me intrigou bastante, né, desse povo que pede para que uma loteria, um jogo simples, se torne o poder público e controle todos os aspectos da sua vida, né, é bem perturbador mesmo. E muito impressionante. Em seguida eu li um livro que eu recebi de editora, que foi O Arco de Virahéu, do Antônio Sestaro. É um livro de estreia do Sestaro na literatura, né? Porque o Sestaro, se eu não me engano, tem 2 livros de crônicas, então na verdade é o livro de estreia na ficção, né? O Sestaro é editor, ele é o fundador do selo Tordesilhas. E esse livro é muito interessante porque ele mostra o processo de um personagem se percebendo louco, vamos dizer assim, né? Eu não sei quem é da área aí de psicologia e psicanálise não deve gostar muito dessas expressões, né? Mas enfim, ele vai percebendo que ele tem esquizofrenia, é uma doença de família, já tinha se manifestado num outro parente, e ele de uma certa forma constrói o discurso dessa pessoa que vai ficando cada vez mais descolada da realidade, alucinando e tudo mais. O livro tem um caráter muito interessante porque ele esconde informações importantes. É um livro de revelação, ele tem uma revelação grande no final. Mas ele vai dando pistas. Vai dando pistas aqui e ali. Nesse discurso em primeira pessoa, que é um discurso não confiável, né? E a gente vai percebendo que tem alguma coisa estranha. Ele tem O personagem parte da análise do discurso do irmão, que é um personagem que dá sinais de esquizofrenia mais cedo, né? E ele tem um discurso delirante ligado à rotina militar, guerra e tudo mais. E o narrador, que é um historiador social, ele tem um interesse em culturas indígenas, né? Se eu não me engano é nos índios tupinambás. E ele começa a ter um interesse em certos rituais que o irmão vai revelando nesses discursos delirantes. E então ele decide fazer uma investigação desses discursos e meio que vai se perdendo, né? Começa ali o processo, não é essa a causa óbvio, né? Mas é interessante como essas coisas se misturam, né? E aí o discurso militar do irmão com esse discurso do historiador social, que também tem muito de ritualístico por conta da investigação, análise e estudo dos hábitos antropofágicos dos tupinambás,
e ele começa a perceber que ele também tá delirante. Eu já escrevi uma resenha para o livro, tá no blog, eu vou deixar aqui embaixo, eu acho o livro bem interessante. Embora eu tenha feito assim uma criticazinha, porque eu achei o autor muito... o narrador, né, não o autor. Eu achei o narrador um pouco frio e calculista. E eu não consegui conectar esse tom com um discurso delirante, né? Então eu achei um pouco incongruente. Mas ele constrói umas coisas muito bacanas aqui, quando ele narra o discurso delirante do irmão, principalmente, que é uma certa poesia da loucura, né? E quando a mente parece que se destitui desses nossos filtros de civilidade, de normalidade, ela ganha uma certa liberdade e se torna tudo poética, assim, né? E eu achei bem interessante. A capa desse livro, assim, é escandalosa de linda, eu gostei muito. Eu acho que ela tem um pouco a ver com essa... Ela tem os índios, mas ela tem essas cores meio psicodélicas, né? Eu achei bem sacado, tem muito a ver com o enredo do livro. Bom, em seguida eu li no Kindle, vou deixar a capa aqui, o Para Ler como um Escritor, da Francine Prose. É um livro de close reading, né, de técnica de close reading. Ele é muito parecido com aquele livro que eu li mês passado, que é o Como Funciona a Ficção, do James Wood, que também é um crítico e professor que trabalha a ideia do close reading. A Francine Prose dá aula de escrita criativa, né? Mas então ela dá esses cursos voltados tanto para quem quer escrever como para quem quer entender melhor o texto. E o close reading, pelo que eu percebi, é uma coisa que a gente na faculdade de letras aprende meio na marra. Eu gostei de ler esquematizadinho, né? A discussão sobre cada pedaço, cada parte integrante da narrativa, personagem, diálogo, gesto, detalhe, e achei interessantíssimo, porque os dois autores fazem isso partindo da leitura de textos. Então eu gostei muito dos livros dos dois, tanto da Francine quanto do James Wood. O livro da Francine, ele tem uma coisa legal, porque ele tem um prefácio e um pós-fácio do Ítalo Morricone, que é aquele professor universitário e teórico que fez aquelas grandes coletâneas de 100 crônicas, 100 melhores crônicas da literatura brasileira, 100 melhores contos. O Ítalo, inclusive, foi meu professor na graduação. E então ele faz o final é ótimo, porque ele aplica o close reading, né, em alguns textos da literatura brasileira, e eu achei assim ótimo, é um adendo maravilhoso para essa edição brasileira. E eu gostei bastante, eu recomendo muito os dois livros. Acho que o da Francine talvez seja um pouquinho mais esquematizado, embora o do James Wood também seja muito bom. Nenhum dos dois tem aquele discurso carregado acadêmico, então pessoas que não são da área conseguem ler. Mas a gente, é o que eu tô falando, na faculdade de letras a gente meio que aprende na marra a olhar muito de perto e destrinchar esses elementos do texto, né? E ver no que aquilo tudo contribui para a construção de significado, para o andamento da narrativa, né? Eu achei bem interessante. São dois leituras que eu recomendo bastante. E por fim, no final do mês, eu li um livro que eu recebi de editora também, que foi Uma Estranha na Cidade, da Carol Ben-Simon. Eu recebi da Dublinense. E eu já resenhei, então se o vídeo não entrou ainda, vai entrar e deve entrar ainda essa semana. É uma coletânea de crônicas, as crônicas que ela publicou no Jornal Zero Hora, e eu gostei bastante porque a Carol faz um panorama de geração aqui, né, que é a minha geração, basicamente, embora ela fale muito dessa geração mais nova também. E ela vai falar muito sobre a nossa relação com o consumo, sobre urbanismo, sobre uma necessidade, né, de um espaço urbano convidativo. Ela vai falar da nossa relação com a cultura, nosso consumo de música. Vai falar um pouco... Ela tem um artigo aqui, uma crônica aqui, sobre sexualidade. Eu gostei bastante. Ela tem um caráter, assim, ensaístico, então as crônicas dela tem um quê de investigativo, ela cita matérias, reportagens, estatísticas. Eu gostei bastante, ela até cita uns artigos bem legais. Eu fui ler várias das coisas que ela indicou aqui, fui procurar os autores.
Então eu gostei bastante. Acho que ela faz um retrato assim de geração bem interessante. É claro que, né, não é um retrato totalmente isento, porque ela está inserida nessa cultura, mas a gente vê que ela tem um interesse de tentar entender melhor e eu gostei bastante. Eu concordo, inclusive, com várias das coisas que ela disse. Aqui vocês vão poder ver na resenha, onde eu falo um pouquinho melhor. Tá? Então, gente, essas foram as leituras, né? Março foi um mês muito rico, consegui ler muita coisa interessante. Eu li mulher pra caramba, não sei se vocês perceberam, né? A grande maioria das leituras foi de mulher, então eu também fiquei feliz. Por isso, foi um negócio meio sem querer, não foi de propósito, mas vocês sabem que eu tenho tentado ler um pouquinho mais de mulheres já desde o ano passado. Então foi isso. Me digam se vocês já leram alguns desses livros, se vocês gostaram e o que vocês leram em março, o que chamou a atenção de vocês, quais foram assim os pontos altos do mês de março em relação às leituras. Tá bom? Um beijo, vejo vocês na próxima. Tchauzinho.